Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Debate Farol, muita informação, muita análise para você a partir de agora. Recebendo nos estúdios aqui do Farol o médico e analista político, Dr. Renan Félix. Logo de cara, Dr. Renan, seja muito bem-vindo, um abraço. Bom dia, Beto, bom dia, Cláudio, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui novamente. Partimos para mais um debate. Vamos lá, vamos lá. Vamos até a redação, então, da Tribuna de Limeira, de onde fala o nosso companheiro, o jornalista Antônio Cláudio Bontorim. Bontorim, bem-vindo mais uma vez, um abraço, amigo. Um abraço, obrigado, um grande abraço e um bom dia também ao Dr. Renan. Começando mais uma edição do Debate Farol, né? Vamos esquentar hoje para ver o que dá. É isso aí, é isso aí. Lembrando, cada um de nós faz uma proposta e aí essas propostas são discutidas durante o nosso encontro. Vamos às observações iniciais aqui do nosso programa. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções, é isso aí. Em compensação, meu caro J. Neto, esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Vamos lá, vamos ao primeiro tema de hoje, do programa de hoje. Esse é do Dr. Renan. Faltam políticas públicas para atender transtornos como o TDAH e o TEA. Doutor, vamos à explicação do seu tema. Então, Beto, esse tema é um tema bastante pertinente, principalmente nos dias atuais, onde o diagnóstico se faz mais evidente, né? Quando a gente fala de transtornos como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o TEA, por exemplo, que é o transtorno do espectro autista, a gente fala automaticamente em saúde pública, em políticas públicas, em inclusão social, né? Em oportunidade. Eu vou falar mais um pouquinho com mais propriedade sobre o TDAH, que é um tipo de transtorno a qual eu sou portador, né? Eu, Beto, acho que eu não comentei com você isso anteriormente, mas eu fui diagnosticado aos 6, 7 anos de idade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno, uma condição que se faz bem prevalente, principalmente na juventude, tá? Então, na época, eu era um garoto muito levado, digamos assim, sabe, Beto? Era bem hiperativo, agitado, tinha muita dificuldade para me concentrar, para prestar atenção. Meu desempenho escolar, quando fizemos o diagnóstico, era muito ruim, porque eu não conseguia sentar para escutar nem a professora. Eu não conseguia ler um livro, sabe? Sem me dispersar. Então, eu estava lendo um livro, na primeira página passava uma borboleta e eu olhava para o lado e acompanhava a borboleta, e aí o raciocínio já ia no casulo da borboleta e o marido da borboleta e por aí vai. Entendi. E aí, os meus pais, graças a Deus, notaram que existia alguma coisa que não estava normal, orgânico, né? E começaram uma investigação. E então tive o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e iniciei um tratamento, um longo tratamento. Tratei mais ou menos até os 13 anos de idade, mais ou menos 6, 7 anos de tratamento. E assim, se não fosse o tratamento, Beto, os recursos que tive, eu talvez não seria o adulto que sou hoje, né? A formação que tenho, o convívio social ao qual levo, por mais que o TDAH ele não tem cura, é uma condição, é um tipo de transtorno que te acompanha para o resto da vida, mas ele tem controle. Eu me lembro, Beto, que eu fazia terapia com psicopedagoga, com psicóloga, e acompanhava com um neurologista especializado no caso. A cada 60 dias, tinha reuniões na escola, meus pais tinham reuniões com a direção da escola, do colégio, o qual eu estudava, sabe? Então, assim, foi um trabalho bem árduo. E hoje, como médico, eu vejo que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de recurso que eu tive na época, sabe? E fala pra mim, Beto, hoje a gente fala de uma população mundial com TDAH de 7, 8, às vezes 10%, dependendo do tipo de estudo que se é levantado. E o que o poder público tem feito para poder dar condições para essas pessoas de ter uma vida adulta saudável, de ter um futuro profissional bom, de ingressar numa boa faculdade, de ter um convívio social com os outros seres humanos de forma equivalente, né? Então, assim, a gente vê que hoje faltam muitas políticas públicas no sentido de dar suporte e condição para que o portador de TDAH e do TEA, que é diferente, mas também é um tipo de condição que necessita de suporte, de terapias, de uma atuação específica, né? Como o TEA, a gente vê que não existe,
São muito poucas. Não tem inclusão na escola. Eu sempre brinco, o professor, Beto, ele não é preparado para lidar com um aluno que tem TDAH. Também. O aluno que tem TDAH, ele é marginalizado. Ele fala, não, é o bagunceiro. Aquele ali é o que não tem foco e não deixa ninguém se concentrar. Então ele é marginalizado. Além de não ter suporte, né, devido à condição, ele é jogado de escanteio. Fala, não, esse aí não adianta investir que não vai dar nada. Entendi. Você entendeu? E aí um pai hoje em dia, quando descobre que o filho tem TDAH, ele fica desesperado. Ele fala, poxa, meu filho não vai ter futuro nenhum na vida. Meu filho não vai ser ninguém. Meu filho não tem condição de estudar em numa boa faculdade. Sabe? Então, cadê as políticas públicas para mostrar para esse pai que tem sim como tratar e como ter uma carreira de sucesso? Tá aí a minha pessoa para evidenciar isso. Eu tinha um grau de desatenção e hiperatividade que, assim, fora do comum, sabe, Beto? E consegui com muito ajuda, né, dos profissionais que me auxiliaram, que trabalharam tudo isso comigo, que me mostraram como controlar o transtorno, para que isso me tornasse um adulto que consegue conviver normalmente com qualquer um, ter uma bela profissão, trabalhar, estudar, e por assim vai, sabe? Até hoje você pode ver, de vez em quando eu tenho alguns tiques nervosos, eu pisco bastante o olho, em situações que me colocam estresse ou que me deixam um pouco mais ansioso. Mas quando chega no nível de ter o tique, é porque eu já não estou conseguindo controlar mais. Você vê como o negócio vem antes, né? A gente vai controlando, chega uma hora que você está nervoso, ansioso naquela situação e você começa a ter o tique. Não, e controlar a ansiedade é um negócio dificílimo. É involuntário, velho. Claro. E as crianças sofrem bullying na escola. Imagine ficar piscando na escola, os coleguinhas vão caçoar dele. Né? Então, assim, são N fatores que lá na frente corroboram para que o cara não seja muitas vezes o cara é introvertido, o cara acha que ele mesmo é limitado, e não é nada disso. Mas o papel do Estado é de fundamental importância para reverter situações como essa. O TEA, transtorno do espectro autista, mesma coisa, né? É uma condição que precisa de inúmeras terapias, não só o portador do TEA, mas como familiar. A mãe, o irmão, o pai, né? Para lidar com a situação de melhor forma possível, tá? Ela é uma condição. O portador de TEA vai nascer e morrer com TEA. O portador de TDAH vai nascer e morrer com TDAH. Entendi. Então você precisa dar suporte para que tenha uma boa vida, uma boa qualidade de vida. Você entende? Não é uma limitação, não é uma doença, é uma condição. E não deve ser um diagnóstico fácil de ser, não. dado. É um diagnóstico multidisciplinar, Beto. A medicina junto com a psicologia, com a própria pedagogia, entendeu? Então é um trabalho em conjunto de vários profissionais. Então você pega a escola, junto com o médico que acompanha, você vai descartar outras causas para poder fechar o diagnóstico. Tá? E assim, fechou o diagnóstico, você precisa tratar. A medicação não é barata. Sim. Tá? Precisa de incentivo do poder público. O Estado hoje, por exemplo, ele subsidia lá no alto custo. Tudo bem, mas a prefeitura pode ajudar. Tá. A prefeitura pode e deve ajudar. Nós estamos falando de uma condição a nível mundial de 7, 8% da população. É muita gente, né? No caso do TDAH. Sim. Né? Então, assim, nós precisamos. Cadê as políticas públicas para isso? As professoras têm treinamento, efetivamente, para lidar com o aluno que tem TDAH? Você entendeu? A escola tem psicólogo e psicopedagogo organizacional para que o aluno com TDAH passe semanalmente em avaliação para ajudá-lo a organizar as disciplinas, as matérias, como estudar, a forma como ele vai focar melhor, né? Dividir as ansiedades, as angústias. Cadê a psicóloga semanalmente, diariamente nas escolas? É verdade. Poxa, no caso de Limeira, nós temos uma arrecadação de 2 bilhões de reais na cidade, né? Então, eu acho que falta sim inúmeras políticas públicas, tá? Que visem melhorar essa assistência para os pacientes, no caso, né, portador de TDAH, e a gente tem também o TEA, né, e que torne-se uma parcela considerável da população. E aí eu pergunto, quem que está pensando? Quem que está fazendo algum projeto de lei? Nós temos aí a carteirinha do autista, que foi lançada alguns anos atrás, que identifica a pessoa com o transtorno do espectro autista e lhe concede, garante os direitos que a ela são devidos. Mas e do TDAH também? Não vi nada sobre isso. Né? Então, assim, precisamos avançar.
A sociedade precisa avançar nesse sentido, porque são problemas que a gente vem diagnosticando mais, não é que vem surgindo mais, sempre existiu. Mas o diagnóstico hoje ele é muito mais assertivo, porque pela tecnologia, pela facilidade de uma consulta, né? Então se diagnostica mais, mas não se trata mais. Aliás, o médico falou isso para mim, eu perguntei para ele, as pessoas estão ficando mais doentes hoje em dia? Ele disse para mim, não, o avanço, né, dos diagnósticos, da aparelhagem, né, que faz os exames e tal, estão descobrindo novas doenças, inclusive. Exatamente. Novas síndromes, né? Cláudio, eu vou colocar você aqui nessa discussão, mas eu queria dar um pitaco aqui, né? Me parece que quando as síndromes um pouco mais raras, elas são visíveis, né, do ponto de vista corporal, elas ganham mais atenção do que essas que tem um componente psicológico também, que tem um componente a ser investigado. Você tem uma filha psicóloga, mas precisa ter uma celebridade muitas vezes que tem algum problema de saúde para que os políticos despertem para aquele problema. Se for um cidadão comum, como nós todos aqui, me parece que isso fica sendo procrastinado cada vez mais. Queria o seu comentário agora, Cláudio. De fato, Beto, muito interessante essa colocação do Dr. Renan sobre esses dois transtornos, né? Como você disse, minha filha, como psicóloga, ela trabalhou um bom tempo no CRAS em Cosmópolis, né? Na prefeitura de Cosmópolis. Hoje ela é psicóloga na FCA e na FT aqui na Unicamp, e ela sempre falava dessas questões, desses dois transtornos, que realmente não têm atenção necessária do poder público. Foi lançado a credencial, né, o cordão para o transtorno do espectro autista, né? O TDAH também é um transtorno que precisa de uma atenção especial, mas muitas vezes o diagnóstico é difícil de se fazer. Como disse o Dr. Renan, precisa de uma atenção especial dos pais e principalmente nas escolas, porque é ali na sala de aula que se vai perceber. Um pai às vezes não percebe, e o transtorno do espectro autista, por exemplo, às vezes ele é tão leve que a criança tem uma vida praticamente normal, mas tem o transtorno. E é preciso atenção e é preciso um tratamento multidisciplinar envolvendo todas as áreas citadas pelo Dr. Renan. Nós não temos essa atenção devida, infelizmente. Nós temos inúmeros programas, muita propaganda, né? Que se faz, que não se faz, fala-se, não se fala, mas pouca atenção nesse sentido. E os próprios planos de saúde, quando uma pessoa tem condição de ter um plano de saúde, tem atendido a esses transtornos apenas judicialmente, porque eles estão tentando, de todas as formas, deixar de lado o atendimento a crianças e a adolescentes, a jovens, com esses dois tipos de transtornos que precisam de muito cuidado. É evidente que o TEA tem vários graus de especificidade, o TDAH também, né? Mas é preciso que se faça essa distinção. E tem sido feito realmente, há uma nova concepção nesse sentido, né? De perceber, mas infelizmente nós não temos a atenção devida do poder público nesse sentido. É preciso um engajamento melhor, principalmente por parte das prefeituras, né? Que é onde estão localizadas as escolas e onde estão as crianças, né? Que precisam desse atendimento. Infelizmente, nós temos a situação e muitas crianças, muitos jovens, adolescentes poderiam estar tendo uma condição melhor de uma qualidade melhor de vida, se tivessem tido a atenção necessária nesse início. Deixa eu colocar um pitaco antes do seu desfecho.
Para uma prefeitura que não consegue manter a distribuição de remédios dos mais simples, né, regular, o que esperar disso, doutor? É justamente isso, Beto. É uma falta de esperança que nós temos na cidade de Limeira, com todos que eu conheço e converso, vejo e pergunto, e a resposta é sempre a mesma, Beto. A cidade está abandonada, está às traças no caso de Limeira. Não posso falar da Prefeitura de São Paulo, eu não conheço São Paulo, Beto. Eu vivo em Limeira, sou médico em Limeira, atendo pacientes em Limeira. Eu preciso falar de Limeira. E a cidade está abandonada em todos os sentidos. Falta medicação básica, analgésico, falta de pirona, né? Falta ácido fólico. Tem lugar, tem bairros em Limeira que nem posto de saúde não tem uma UPA. Tem bairros de Limeira que só passam 2 linhas de trem. De ônibus. 2 linhas de ônibus. O cara vai trabalhar, tem que se virar. Ele tem que pegar 4, 5 ônibus para conseguir trabalhar. Né? Então, assim, a cidade, de forma geral, precisa de muito investimento. Mas a saúde em especial, que é a minha área, logicamente vou puxar a sardinha para ela precisa sim de recurso, subsídio e atenção. O que o Cláudio falou é justamente isso. Às vezes a gente precisa de uma celebridade, alguém importante com aquilo, para que os olhares se voltem para aquela tipo de situação, aquele tipo de doença, aquele tipo de moléstia, né? Mas viu, qual é a função do gestor público? Não é cuidar dos seus munícipes? Ele vai legislar só para quem votou nele? Ele precisa ser um gestor para todo cidadão que mora e reside naquele município, né? E não só para quem votou nele ou para uma parcela saudável da população, para parcela rígida. Não, precisa ser um bom gestor para todos, né? E em especial o TDAH e o TEA precisam, já são, assim, não é de hoje que mães, pais vêm brigando para que seus filhos tenham condições iguais. Porque condição igual, Beto, não é você... Um exemplo, você tem 1,50 m, eu tenho 2. Se colocar nós dois na mesma altura, eu vou ter maior privilégio de visão e você mais... Isso não é igualdade. Isso não é igualdade. Igualdade é você dar a mesma condição mediante a limitação ao quadro de especificação de cada um. Né? Então, para eu ter a mesma condição, de entrar numa faculdade que você, eu preciso ter tido a mesma oportunidade de ensino, por exemplo. Mas como que eu vou ter a mesma oportunidade de ensino se você consegue focar e eu não? É verdade. Então, eu preciso conseguir focar para que eu consiga absorver a matéria e aí sim tenha a mesma condição que você. E me estranha muito o fato de não termos, pelo menos que eu tenha notícia, né, que algum vereador tenha se movimentado nesse sentido também. Aí algo para ser pensado. Infelizmente, Beto, a gente vê que grande parte da classe política, ultimamente, nos últimos anos, ela é uma classe política acomodada, né? Tá lá, muitos políticos estão lá há muito tempo, né, com as ideias muitas defasadas, falam, parece um papagaio, mas não faz nada. Né? Então a gente precisa... se atentar a isso aí, né? Eu acho que o bom político é ele tem que ser provedor, ele tem que ser ou um bom ouvinte e tem que ser um bom executor, tem que ser um bom cobrador também, no caso da Câmara dos Vereadores. Perfeito. Vamos girar aqui, vamos ao próximo tema. Esse tema é do Antônio Cláudio Bontorim. Juros altos, os juros desacelera a inflação ou ao contrário, né, Cláudio? Atrasa o investimento e o crescimento, né? Tivemos muita discussão sobre isso nesses últimos dias, né? Muita participação política num assunto técnico, né? Mas é realmente uma questão que a gente não tem um discernimento ainda em relação ao que representa essa questão dos juros altos, né? Juros altos, diz o mercado, né? Contrário à queda da inflação. Por quê? É favorável à queda da inflação, porque desacelera o consumo. Sim, quando você vai comprar um produto, vai comprar no mercado ou numa loja de departamentos, se os juros estiver baixo, o juro cobrado será menor e você vai consumir mais. Consumindo mais, você aumenta a variante do comércio e da indústria porque vai se produzir mais, né?
e se produzindo mais, o consumo continua em alta e isso vai gerar inflação. Bom, então se o consumo gera inflação, por que nós temos que pensar nisso apenas como uma forma de combater a inflação alta? Você já falou uma teoria que é muito comum às pessoas que defendem o controle da inflação com a política de juros, né, juros mais elevados. Isso inclusive aconteceu nos Estados Unidos, em parte da Europa, até porque nós tivemos essa questão da pandemia. Depois da pandemia, muitas economias que não conheciam o que era 1% de inflação ao ano, agora estão vivendo 1% de inflação ao mês. Enquanto o Cláudio se recupera, ele já falou do lado positivo de aumentar os juros e antes da avaliação contrária dele, a sua. Quando a gente fala de juros altos e controlar a inflação, realmente existe todo um estudo que diz, não, porque se você mantém os juros mais altos, você diminui o consumo, e diminuindo o consumo, eventualmente, você gera menos inflação e tudo mais. O que a gente tem que lembrar é que o cidadão brasileiro não está preocupado com a inflação diretamente, ele está preocupado com o quanto ele vai pagar a mais, quanto vai sobrar no salário dele a mais no final do mês, quando ele tiver que comprar uma geladeira porque a dele estragou e ele não tiver condição. Entendeu? Quando você vai consumir e você parcela, mas não sobra dinheiro, você come que jeito? Então, quando a gente entra nesse papo de, mas vai aumentar a inflação, não vai aumentar a inflação. Beto, desculpe, mas a função de como reduzir a inflação sem aumentar a carga tributária no bolso do consumidor final é papel do ministro da Economia. Quem tem que se virar nos 30 para dar um jeito nisso aí é ele lá, não é a gente aqui. Agora, o cidadão de bem vai pagar mais caro pelo mesmo produto só para que o ministro da Economia não precise trabalhar e resolver, trazer uma solução com expertise para que não suba a inflação e a gente consiga consumir num preço razoavelmente, não digo nem justo, né, Beto? Porque no Brasil nada é justo, mas num preço razoavelmente possível, né? Que a gente consiga trabalhar. Porque não sobra, Beto. Você vai comprar uma geladeira hoje, você vai parcelar, você paga a mesma coisa. Um carro hoje, você paga 2 carros. Você sabe o que eu acho? O presidente Lula já esteve à frente 2 vezes da presidência da República, agora a 3ª. Então a gente vai analisando e a gente vai vendo o comportamento do presidente. Se é uma coisa que ele gosta de fazer, é terceirizar a responsabilidade. Exato. Terceirizar. E isso ele fez, e eu me lembro, talvez um dos casos mais emblemáticos, quando ele largou para trás o Zé Dirceu, que está voltando aí e tal, né? Ele não quis saber queimar o Zé Dirceu. E queimam. As peças no entorno do Lula, elas são queimadas com uma facilidade incrível para que ele não seja atingido. Então, veja, ele, batendo no Campos Neto como bateu, de tanto ele falar, de tanto ele dizer, de tanto ele insistir com isso, vai passando a impressão, o Lula talvez seja bom fazer conta de somar 2 mais 2, 3 mais 2, mas de economia, eu acho que não, a mão mas não sabe nada. Então ele fica jogando a responsabilidade no Banco Central, quando eu concordo com você, é do ministro da Fazenda, do ministro da Economia. Exato. Cláudio, você estava dizendo de uma visão já antiga, né, e sustentada por muita gente, de que o controle da taxa de juros é importante para o controle da inflação. E você iria exatamente começar a falar agora da parte contrária. A taxa de juros, ela é desfavorável ao investimento e ao crescimento econômico. Então é preciso que o país cresça ordenadamente, né? Tem uma taxa de juro baixo, o consumo jamais poderia ser uma forma de se aumentar a inflação, porque o consumo ele aumenta a produção, ele aumenta a produtividade, né? O que nós temos na realidade é um ciclo em que a especulação financeira ela é maior e ela comanda a questão do mercado mundial. Ou seja, quanto mais juros,
mas eu tenho condição de lucrar com os investimentos financeiros. E o investimento financeiro ou investimento especulativo, ele não produz bens, ele não produz alimento, ele não produz nada. Ele gera riqueza para quem tem condição de especular com esse dinheiro, né? Na realidade, o controle da inflação, e isso é importante, isso aí é uma coisa que todos os economistas acreditam e fazem, é justamente a questão de você controlar o gasto público, o gasto do governo. Então, se há alguém responsável pela inflação hoje, é o governo. E se alguém que pode controlar essa especulação e possa ajudar o governo, é o Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional não está nem aí para isso, né? Então, nós vemos uma série de situações muito graves sendo debatidas como se fosse brincadeira, né? Reforma tributária, reforma do mercado financeiro, reforma disso, daquilo, mas o governo em si não faz o controle dos seus gastos. E aí tem um problema mais sério ainda, que é a pressão, né? Uma ala quer controlar e outra ala quer gastar. Se você gastar, você não vai controlar. É a grande pressão, né, que o presidente sofre agora, e principalmente o ministro Fernando Haddad no controle, né, do gasto público. Há muitos ensaios, né, muita gente, agora, já estamos com 6 meses, estamos na metade do ano e até agora nada de concreto aconteceu. Vamos para quase concluir aqui o nosso programa, para variar, passa muito rápido. Bom, tivemos aí durante a semana a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da liberação dos jogos de azar, né, cassino, outras coisas, e eu falei durante a semana com o Cláudio Bontori sobre isso, que virou uma pauta meio que ideológica, né? Por quê? Porque durante a votação, os conservadores e principalmente os representantes religiosos, né, eles votaram contrários a essa pauta, ao contrário da tal da PL do aborto, do anti-aborto, sei lá. Então, assim, eu fiz um artigo, aliás, eu não sei nem se foi publicado, fiz um artigo dizendo o seguinte: o Lula, quando ele chamou de trogloditas os eleitores, né, eu posso ser candidato novamente para impedir que os trogloditas voltem ao poder. Eu estou lhe dizendo isso pelo seguinte: o que o Lula tem, e eu bato muito nessa ideia, viu, doutor Renan? Quem não votou no Lula não é bolsonarista, raiz. Não é, isso tem que ficar claro. Agora jogam todos na vala comum. Você não concorda com o Lula, você não gosta do Lula, você nunca votou no Lula, você tem que achar uma opção. Você vai fazer o quê? Não tem para onde correr. Agora, chamar os trogloditas, claramente ele se referiu aos bolsonaristas, ao ex-presidente Bolsonaro, mas quem não votou no Lula se sente ofendido por isso. Então há essa ideia de pacificação do nosso país não existe. O amor venceu? O amor não venceu coisa nenhuma. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Então, essa questão dos jogos do azar, eu já falei que o Cláudio sei a posição dele, eu sou a favor da liberação, ele também é a favor da liberação, mas o Cláudio fez uma observação ao longo da semana, dizendo que essa discussão é muito mais técnica do que ideológica. Qual é a sua opinião, doutor? Eu concordo com você e com o Cláudio que essa discussão é um pouco mais técnica do que ideológica. Mas eu não concordo com a liberação dos jogos de azar aqui no nosso país. Como a gente já discutiu outras vezes, a gente pega exemplo, não, mas na Europa funciona, no México funciona, nos Estados Unidos funciona. A gente fala de culturas diferentes. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu citei aqui preventivamente, né? Em alguns programas atrás. Na Itália, em fábricas, serve-se vinho. No Brasil, se colocarmos chopeiras, ninguém trabalha depois do almoço. Claro. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso. Na minha concepção, é o melhor país para se viver, para se morar, para se estar. Eu amo o meu país. Mas, infelizmente, o brasileiro não está preparado para lidar com esse tipo de
comércio de relação, que se diz, né? Relação de uma casa de aposta, um jogo de azar. A gente vê pessoas aí, eu tive um exemplo de uma moça, você sabe que o consultório médico às vezes é um confessionário, né? Verdade. Então uma moça me confidencializou que ela trabalhava, ela falou assim, ai doutor, eu tô meio triste e tal. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu falei assim, então, eu trabalhava na parte administrativa de um banco e eu fui desligado do banco depois de tantos anos e recebi uma bela rescisão, um belo acordo e tal. E assim, eu tinha tantos planos para abrir uma loja, para trocar de carro, para não sei o que, pagar umas contas. Mas aí apareceu o tal do jogo do Tigrinho. Meu Deus. Aí apareceu o tal do jogo do Tigrinho. Aí uma amiga falou assim, olha, joga que você ganha tal. E você ganha dinheiro fácil. Né? A proposta é essa, ganhar dinheiro fácil, sem fazer nada. E ela começou a jogar um pouquinho. Ela jogou um pouco, ganhou, jogou novamente, ganhou, jogou a terceira, ganhou, jogou a quarta, perdeu. Ela falou, não, vou recuperar meu dinheiro. Ela jogou a quinta. Aí começa. Aí jogou a sexta. Aí na sétima ganhou, mas não ganhou tudo. Aí jogou a oitava, ganhou também. Aí a décima perdeu mais. E foi. Beto, ela acabou com o dinheiro dela em menos de 20 dias. Um dinheiro que servia para trocar de carro, para pagar as contas, como ela mesma disse, fruto de 8 anos de trabalho dentro de um banco. Tá? Então, assim, será que o brasileiro tá preparado para lidar com jogos de azar? Né? A gente vê pessoas que têm, famílias que têm seus lados destruídos por conta de jogos de azar em clandestinos, como maquininhas caça-níqueis, por exemplo. A gente vê que a pessoa fica tão dependente daquilo, é pior do que cigarro, é pior do que bebida, é pior do que droga, tá? É um vício. E a pessoa não sabe sair daquilo, e aquilo entra num ciclo vicioso, ela perde, ela quer ganhar. E ela vai todo dia, e fica o dia inteiro, não vê o dia passar. Casamentos perdidos, filhos perdendo pais, momentos por conta de jogos. Isso que hoje nem é liberado. Você imagine se a gente transforma isso em uma constitucionalidade, né? Torna isso constitucional, torna isso lícito, né? Aí nós vamos ver a desgraça rolar solta mesmo, entendeu? E eu sou cristão, realmente eu sigo muito a Bíblia e os jogos de azar não são bem vistos, tá? Não são recomendados. Se fosse bom, não se chamava jogo de azar, entendeu? Então, na minha concepção, é um assunto que pode ser que se libere jogo de azar, pode ser, mas num outro momento, né? Num futuro tão distante, entende? Eu acho que não é o momento, acho que o brasileiro não sabe lidar, não tem estrutura emocional, as famílias não têm para lidar com mais esse tipo de problema que não vem para agregar. Jogo de azar não vem para agregar para ninguém, Beto. Você entendeu? Se fosse, não chamava jogo de azar, chamava jogo de sorte. Jogo de sorte, é verdade. Cláudio, e esse depoimento aqui do Dr. Renan reforça aquela questão religiosa que estará certamente no meio dessa discussão, né, Cláudio? Sim, Beto, sim, é verdade. Você já colocou aí minha posição, né? Eu sou favorável. Eu acho que essa história de jogos de azar foi denominado dessa forma, mas na realidade é meio que pejorativa, né? É uma forma de você mostrar que dá mais azar do que sorte. Realmente, há pessoas que ficam viciadas em jogos, assim como no cigarro, assim como na bebida, né? Assim como em outras drogas mais potentes, né? Mas se nós não pensarmos em avançar nessas pautas e fazer estudos técnicos apenas, em vez de discussões políticas, ideológicas e questões religiosas, nós não sairemos nunca dessa situação que nós vivemos hoje, que é essa intolerância que existe de um lado com o outro, né? Essa disputa, essa falta de acordo, essa discordância, esse desrespeito à opinião do próximo, né? Só a minha opinião é legal, a sua não é, aquela coisa toda. Por isso que nós fazemos esse debate, para mostrar que as opiniões contrárias sabem e podem conviver tranquilamente uma com as outras, né? Então, eu penso que nós precisamos, de fato, liberar esses jogos, né? Tirar essa pecha de jogos de azar, só que fazendo uma regulamentação
muito, muito, muito bem feita, né? Porque a gente sabe que o que tem saído ultimamente das casas legislativas brasileiras, né, saem sempre com um interesse segundo, né? Que é o interesse daquele político que propôs ou do grupo político que está propondo, né? É isso que nós temos que parar. Quando nós pegarmos assuntos que devam ser discutidos de forma técnica, eles precisarão ser discutidos apenas de forma técnica e não levando-se em conta crenças religiosas e ideologias políticas, né? Tem um raciocínio... Vamos discutir de forma técnica. Eu tenho um raciocínio bem simples, Cláudio. É assim, ó. Que falta faz o jogo de azar para você hoje, Beto? Você sente falta, Beto? Nenhuma. Verdade. Cláudio, faço a mesma pergunta para você. Você sente falta do jogo de azar? Não porque você não joga. Exato. Não, então... eu não sinto falta porque eu não jogo, mas eu tenho a impressão que existe toda uma conjuntura econômica por trás disso daí, de geração de empregos, que vai ser terrível e também vai ser muito grande. E também escolher os locais onde vão estar esses jogos. Se eu tiver um cassino aqui em Limeira, o Beto já falou isso, inclusive nós discutimos durante o Farol de Limeira. Se nós tivermos um cassino em Limeira e tivermos um cassino em Camboriú, um cassino em Foz do Iguaçu, um cassino no Rio de Janeiro, o limeirense vai ficar para jogar aqui no cassino ou vai procurar essas cidades mais turísticas, né? Então precisa se pensar no turismo. Nós tínhamos em Águas de São Pedro, no Grande Hotel, na década de 40, 50, na década de 50, 60, enquanto os cassinos existiam, né? A década de 50, 60, acho que já eram proibidos. Um cassino espetacular, mas era um cassino, não era um jogo, não eram maquininhas de caça-níquel. Tinha lá as máquinas, mas era um cassino com toda a sua pompa, né? Então eu entendo que a economia teria um grande resultado com essa questão, a economia e geração de emprego. Mas é preciso que os municípios sejam escolhidos a dedo e que não se abra cassininhos e nem bingos do trevo, como tinha aqui em Limeira antigamente, né, para que as pessoas joguem, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Escolham-se as cidades turísticas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você acha mesmo que com o preço que está, 1 litro de azeite hoje... sobra dinheiro pro cara jogar no cassino? Verdade. Não sobra dinheiro. Então vamos lá. Quem joga em cassino é rico. Rico. O cidadão comum não tem dinheiro hoje, no Brasil e menos, para jogar em cassino. Quem joga em cassino é o cara que ganha seus milhares de reais. E o cara que ganha seus milhares de reais, se ele quiser jogar no cassino, ele que viaja a Cuba. Ele que viaja ao México, aos Estados Unidos, só Las Vegas e joga no cassino. Porque o cidadão que trabalha, paga seus impostos, 95% dos cidadãos brasileiros não tem dinheiro para jogar em cassino. Não sobra dinheiro nem para pagar as contas. Como é que ele vai jogar no cassino? Aí você me fala, vamos trazer emprego. Mas, viu, não tem mais outras milhares de ideias para a gente trazer emprego para o Brasil? Só existe isso. Então, a minha visão é clara, ela é simples. Se eu tenho uma coisa que é prejudicial a muitas famílias e estou pensando só em trazer emprego, vamos privatizar o Correios então, e uma série de outras coisas que o governo PT não quer privatizar, certo? Para trazer emprego para a população, porque quando você privatiza, você abre livre concorrência. Pronto, para mim isso é muito mais lógico do que abrir um cassino. Porque, na verdade, 95% da população não vai consumir no cassino. Então você vai acabar com milhares de famílias, o cara sobra 200 conto para ele no mês. Que ele teria para comer um lanche com a esposa e com o filho. Aí ele vai lá jogar no cassino. Aí perde o dinheiro. E aí? Aí vai pedir para o agiota. Aí o agiota vai cobrar ele lá na porta da casa dele. E como é que fica? Então, essa é a minha opinião, sabe? Eu sou prático, eu sempre enxergo a situação como ela tem que se comportar dentro do meu ambiente, da minha cidade, com as pessoas com quem eu convivo. E hoje eu falo para você, 95% da população nunca entraria num cassino, porque ela não tem dinheiro nem para entrar, para pagar o estacionamento. Verdade. Porque um estacionamento num lugar desse é sem conto. Por isso que o debate é muito bom, né? São pontos de vista, né? Às vezes contraditórios, mas enriquecem, né? Enriquecem. Eu vi uma postagem, acho que foi do Cortella esses dias, muito interessante, dessas que passam rapidamente, né? Se duas pessoas se encontram
levando um pão em sentidos opostos e elas trocarem esse pão, elas seguem, elas seguem a sua caminhada, cada uma com um pão. Mas se duas pessoas se encontrarem, cada uma com uma ideia, e trocarem, elas saem com duas. Achei muito interessante, porque é isso que é bacana, né? As ideias. E só para falar uma curiosidade, já estamos no finalzinho do nosso programa, sobre regulamentação, na Argentina, na cidade de Buenos Aires, o cassino é proibido, né? Porém, em Porto Madeiro, que fica ali, existe um navio atracado, Cláudio, que no navio você pode jogar, porque ele não está em solo de Buenos Aires, ele está no navio. É a tal da regulamentação. Aquele jeitinho, o jeitinho dessa vez, Cláudio, o jeitinho argentino, não é nem o jeitinho brasileiro. Tá certo. Bom, o navio é um ambiente neutro, né? Ele não está nem de um lado nem do outro, né? Mas o cassino em si, como cassino e não apenas uma lojinha ou um bar que tem as suas máquinas, ele tem em si um restaurante e tem salas de shows, né? Então nós teremos várias atividades e não só jogos, né? Isso precisa ser pensado também. É uma coisa a se pensar, é uma coisa a se discutir. Eu, particularmente, apesar de todos os pensamentos contrários que existem dentro do Congresso Nacional, o lobby financeiro vai ser mais forte e os jogos vão acabar sendo aprovados, porque eles precisam regulamentar também essa questão de todas essas bets que estão por aí. Verdade. Aliás, acho muito pior até essas bets do que cassino, né? Porque isso é uma mina de dinheiro. Nossa. Neto, vamos colocar então a tela final aqui do nosso programa. Para variar, mais uma vez, passou muito rapidamente o nosso debate Farol. A democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Meu queridíssimo companheiro Bontorin, muito obrigado mais uma vez pela contribuição e até a semana que vem. Grande abraço, doutor Renan, Beto. Até a semana que vem e para nós aqui do Farol até segunda-feira. Está chegando o inverno, isso aí é sinal de consultório cheio, bastante atendimento na saúde, bastante crises respiratórias. Então, boa sorte, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição e até a semana que vem. Muito obrigado, meu querido amigo. Muito obrigado, Cláudio. Excelente debate, como todas as semanas. É sempre um prazer estar com vocês. A quem nos assiste e nos ouve, muito obrigado e até a próxima semana. Muito bem, assim colocamos um ponto final em mais uma edição do nosso Debate Farol. Voltaremos na próxima semana. Até lá.